Você acompanhou agora um trecho do culto de ação de graça pela vida do missionário R.R. Soares em homenagem. Afinal, hoje é um dia muito especial. Mas você confere esse culto na íntegra às 15 horas aqui na HIT em todas as plataformas digitais. Agora, 1h da tarde, a gente separou para você que nos assiste um balanço das notícias dessa quarta-feira. Desigualdade volta a cair em 2022, com melhora no mercado de trabalho e programas sociais. E você vai ver também. Em 2022, de cada 5 jovens, um fazia parte da famosa geração neném, que não estuda e nem trabalha. Segundo o grupo de brasileiros que pretende deixar a faixa de Gaza, já está na fronteira com o Egito. Nicolás Maduro mostra novo mapa da Venezuela com região que é da Guiana. Hoje é uma data muito especial. O 6 de dezembro é sempre lembrado pelos irmãos da Igreja Internacional da Graça de Deus que se unem para celebrar o aniversário do missionário R.R. Soares. Hoje é dia de festa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Seja bem-vindo. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesse 6 de dezembro. Após a pandemia da Covid, a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais levaram a uma redução na desigualdade social no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros saíram da faixa de pobreza entre 2021 e 2022. Apesar da queda, a desigualdade social ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. Vamos ver melhor esses dados. A desigualdade social no Brasil chegou no ano passado ao menor patamar dos últimos 10 anos. Os dados da nova série histórica de indicadores sociais do IBGE apontam que a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais contribuíram para o resultado. Apesar de reduzir, a desigualdade ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. Em outubro deste ano, o número de brasileiros ocupados chegou a 100 milhões de pessoas pela primeira vez. É o maior patamar desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, renovando o recorde batido no levantamento anterior. O índice de Gini, de 0 a 1, que mede a desigualdade de renda, ficou em 0,518 no ano passado. Mas, de acordo com o IBGE, se os programas sociais não existissem, o resultado poderia ficar pior, chegando a 0,548. Apesar da melhora nos indicadores sociais, cerca de 67 milhões e 800 mil brasileiros estavam em condições de pobreza em 2022, com renda nominal inferior a $5,5 por dia. Outros 12 milhões e 700 mil estavam em condição de extrema pobreza, com menos de $2 de renda diária. De acordo com o cálculo do IBGE, a ausência dos programas sociais teria elevado a proporção de pobres do país de 31,6% para 35,4%. Já a extrema pobreza teria subido de 5,9% para 10,6% da população do país. Outro dado importante do levantamento é que 40% das pessoas pretas ou pardas eram pobres em 2022, patamar quase 2 vezes maior que a taxa da população branca de 21%. E olha só, 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não estudava nem trabalhava em 2022, totalizando 10 milhões e 900 mil indivíduos. Para a gente ter uma ideia, esse número representa 22,3% do grupo. Esses dados também fazem parte do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Deste total de nem, 43,3% eram mulheres pretas ou pardas. 24,3% eram homens pretos ou pardos, 20,1% eram mulheres brancas e 11,4% eram homens brancos. Os dados ainda mostraram que no ano passado, 4 milhões e 700 mil jovens não procuraram empregos nem gostariam de trabalhar. Desse grupo, estavam 2 milhões de mulheres responsáveis por cuidar de parentes ou de trabalhos domésticos. Com a pandemia, a proporção de jovens nem saltou de 24,1% em 2019
para 28% em 2020. Desde então, o número registrou 2 quedas seguidas até chegar ao patamar de 2022. De acordo com o IBGE, dos quase 11 milhões de jovens que não estudam e seguem desempregados, 61,2% se encontram abaixo da linha da pobreza. Dentro desse recorte, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. E ainda no tema economia, a economia do Brasil tem o terceiro melhor desempenho em um ano entre os 13 países mais ricos. Em uma lista de 13 países do G20, o grupo das nações mais ricas do mundo, a economia do Brasil teve o terceiro melhor desempenho no acumulado dos últimos 4 trimestres, equivalente a um ano. E entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto brasileiro, que mede o tamanho da economia de um país, cresceu 0,1%. Segundo o IBGE, apesar da alta, o indicador teve desaceleração, já que nos 2 trimestres anteriores a variação foi de 1,4% e 0,5%. Entre os 12 países do G20 que já divulgaram o crescimento econômico do terceiro trimestre de 2023, o Brasil ocupa a 5ª posição. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desempenho surpreendeu positivamente, já que a expectativa do mercado era de retração de 0,3%. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que a economia brasileira cresça 2,84%. Para 2024, as estimativas são que o resultado deva ser também positivo, mas um pouco menor. Veja a seguir, segundo grupo de brasileiros que pretende deixar a faixa de Gaza, já está na fronteira com o Egito. E depois do intervalo, a gente traz uma homenagem a uma pessoa muito especial. O missionário R.R. Soares completa hoje mais um ano de vida. Mas a celebração é de todos nós. Não perca depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h11 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa quarta-feira para você. O segundo grupo de brasileiros que pretende deixar a faixa de Gaza já está na fronteira com o Egito. A autorização para que eles cruzem os portões de Rafah deve sair até o fim de semana. Na semana passada, o governo brasileiro esteve no Catar e pediu à autoridade máxima do país ajuda para a retirada desses brasileiros da faixa de Gaza, isso em meio à guerra entre Israel e Hamas. O grupo formado por 85 pessoas, entre brasileiros e palestinos, parentes dos que já foram repatriados no primeiro grupo, já está concentrado perto do controle da cidade fronteiriça de Rafah, a cidade entre o sul de Gaza e o nordeste do Egito, e atualmente a única via de saída do território palestino. A Embaixada do Brasil na Palestina informou que o segundo grupo de pessoas que o governo brasileiro tenta retirar da faixa de Gaza conseguiu chegar até a fronteira com o Egito e só aguarda autorização para deixar o território. Segundo a embaixada, outras 17 pessoas que constam na lista de nomes enviadas pelo Itamaraty a Israel e ao Egito não estão em Rafah e aguardam autorização para deixar Gaza em residências próprias no sul do território palestino. A segunda lista de pessoas que o Itamaraty tenta retirar de Gaza tem cerca de 100 pessoas, mais que o triplo do primeiro grupo retirado do território pelo Brasil, formado por 32 brasileiros. A primeira leva conseguiu deixar o território em 12 de outubro e atravessou a fronteira com o Egito, e de lá voou até Brasília em um avião cedido pelo governo brasileiro. Novembro foi o 6º mês seguido a quebrar um recorde histórico de calor, isso a nível mundial. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, 2023 vai ser, de fato, o ano mais quente que se tem registro. Com os termômetros registrando altas temperaturas, o mês de novembro de 2023 marcou o 6º mês seguido de recordes de calor na Terra.
Cientistas do Observatório Europeu Copérnicus já confirmam que este ano vai quebrar os recordes, sendo o mais quente da história, conforme vinham alertando há alguns meses. A temperatura média para o período de janeiro a novembro foi 0,13 grau mais alta do que a média para o mesmo período em 2016, que era o ano mais quente registrado. De acordo com o observatório, em 2023, o mês de novembro foi o mais quente já registrado globalmente, porque teve uma temperatura média do ar de superfície de 14,22 graus, ou seja, 0,85 grau acima da média de novembro no período de 1991 a 2020 e 0,32 grau acima do novembro mais quente anterior, que foi registrado em 2020. A marca de temperatura de novembro se soma à lista de recordes globais de calor deste ano, começando em junho, que foi o mais quente da história. Depois, a marca foi sendo quebrada a cada novo mês: julho, agosto, setembro, outubro e agora novembro. O mês de julho foi tão quente que pode ter sido o mais quente em 120 mil anos. Além disso, o número de dias que ultrapassou o limiar de aquecimento significativo de 1,5 grau e já atingiu um novo máximo, muito antes do final do ano. E para piorar, pela primeira vez, o mundo registrou um dia com a temperatura média global 2 graus acima da era pré-industrial. O presidente Nicolás Maduro propôs a criação de uma lei para dar origem a uma nova província venezuelana na área disputada com a Guiana. Ele ordenou à estatal petrolífera PDVSA a concessão de licenças para exploração de recursos na região de Essequibo. Maduro instruiu a criação da divisão PDVSA Essequibo e a concessão de imediato de licenças operacionais para a exploração de petróleo, gás e minerais em toda a área. Essas medidas fazem parte de um conjunto de anúncios feitos pelo presidente nesta terça-feira após o referendo consultivo no último domingo, no qual buscou apoio popular para seu pleito sobre a região em disputa. Maduro disse ainda que agora exercerá o poder concedido pelo povo e propôs também uma lei para a criação da Guiana Essequiba, uma província na área disputada com a Guiana. O presidente também ordenou a criação de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, sem dar detalhes adicionais, mas que vai estar localizada na cidade de Tumeremo, no estado de Bolívar, na fronteira com a área em disputa. Além disso, pediu a implementação de um plano de atenção social para a população da área em disputa, bem como a realização de um censo e a entrega de carteiras de identidade aos seus moradores. E em meio a esse processo pós-referendo, o presidente da Venezuela chegou a divulgar um novo mapa do país com a incorporação da região de Essequibo. Maduro determinou ainda que o mapa seja publicado e também levado em instituições de ensino, como escolas, colégios e universidades. Em contrapartida, o presidente da Guiana, Irfan Ali, anunciou que o país irá acionar o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira. E o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas nesta quarta-feira pela dor e pelas perdas causadas pela Covid-19 durante a pandemia. Ele admitiu que errou em algumas decisões. Vamos conferir. Johnson, que chegou 3 horas antes ao gabinete do governo em Londres, é submetido a uma série de perguntas nesta quarta e quinta, depois de ter sido alvo de fortes críticas dos antigos assessores. Posso apenas dizer o quão feliz estou de estar aqui nesta interrogação e demonstrar o quanto eu sinto pela dor, perdas e sofrimento das vítimas da Covid. Desde o início das audiências em junho, os assessores, entre eles vários cientistas, descreveram um premier sobrecarregado, indeciso e pouco preocupado com as vítimas quando a pandemia começou em 2020, com um governo dividido e caótico. As revelações sobre as festas ilegais na sede do governo durante o período desataram um escândalo e contribuíram para a queda de Johnson, que se viu obrigado a renunciar em junho do ano passado. Hoje, dia 6 de dezembro, é uma data muito especial, hoje é dia de festa. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemora o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus merece, é claro, ser comemorada. E a RIT preparou uma homenagem especial para esse dia. Vamos ver juntos.
No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º, ele descansou. Em 2 de Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E por isso, há quem diga que os 7 dias da criação, na verdade, representam 7.000 anos. Fato é que sabemos que ele é capaz de criar tudo em 7.000 anos, 7 dias ou 7 segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática. E falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música, permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos 3 acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos 6 anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é? Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Meu nome é Carolina. Eu sou Bárbara. Meu nome é Hilton. Diogo. Maria. Eu sou Adailton. Suzana. Sou a Mayara. Sou a Alessandra. Laís. Diogo. E eu sou a Júlia. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Tá aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós, da Igreja da Graça, temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus, de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do Home Grace? Já foram escritas mais de 5.840. As do Facebook, mais de 7.000. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino. As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de 1.000 poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é o maior exemplo de humildade, né? Outro dia eu perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, né? Quantas pessoas ele já atingiu, que já está hoje o sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou,
Não, Caled, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que, se você conhecer, você vai amar sempre ele. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor, fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. Missionário, só duas palavras: renúncia, dedicação. O aniversário é do missionário R.R. Soares, mas o presente é nosso. Eu falei no comecinho desse jornal e torno a repetir, a frisar agora. Você acompanha um culto especial de ação de graças pela vida do missionário R.R. Soares às 15 horas daqui a pouquinho. Uma programação especial para celebrar uma data especial. Essa edição fica por aqui, mas antes eu te transporto rapidinho para o município de Nerja, na Espanha. Você confere imagens diretamente do Balcão da Europa, um mirante na cidadezinha de 22 mil habitantes, que fica localizada na costa de Málaga. E uma das curiosidades da cidade tem a ver com a sua população. 1/3 dos habitantes são estrangeiros, majoritariamente ingleses. Pois é, e na economia, Nerja vive principalmente do turismo, tendo abandonado outras atividades tradicionais, como a agricultura e a pesca, só para receber os viajantes de outros lugares do mundo e proporcionar a eles experiências incríveis, o que não é difícil, só de olhar a imagem dá vontade de conhecer, não dá? Um bom lugar para tirar ali uma foto, uma selfie. Eles estão 4 horas à nossa frente, então por lá são 17 horas e 25 minutos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.